Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, nossa limpeza energética, né? Cada um na sua, fazendo individualmente, já conforme já passado durante anos, né, gente? As instruções, né? A forma que é feito, alguns modelos, né? Mas a orientação, às vezes, realmente se torna indispensável, né? E se a gente não tiver uma postura adequada para fazer a nossa própria higiene, a gente não consegue, não é isso? E o que será que acontece, né, para aquela pessoa que não consegue nem sequer tomar banho, né? O que passa pela cabeça da pessoa? O que rola, né? Para ela não conseguir fazer sua própria higiene, não é isso? Né? E aí vem as comparações, vem aquela coisa toda. Vamos dizer que todos nós, tá, que tomamos banho, somos extremamente asseados, escovamos nossos dentes 3 vezes ao dia, às vezes até 4, né? Somos super chatos, perfeccionistas, enquanto cabelo, roupa, tem que ser tudo impecável. Mas vamos dizer que todos nós, mesmo cuidando do nosso corpo físico, somos mendigos quando se trata do nosso lado espiritual. Por quê? Primeiro porque a gente não foi educado para a gente atingir níveis maiores. A gente não teve as instruções adequadas desde pequenininho, porque o mundo, né, que nos recepcionou, né, incluindo os outros que já estavam aqui, os adultos que já estavam aqui há mais tempo, né, eles também estão condicionados e, de certo modo, reféns de um modo de viver, de um estilo de viver considerado básico, né? E voltado somente às coisas materiais. Então, o denso, a matéria, ela ganha muita força e se torna essencial, apesar de nós não sermos seres propriamente densos. Nós estamos densos. Quando a gente explica ou tenta explicar algo como essa verdade, fica muito difícil. Eu acredito que se nós não estivéssemos na nova era, né, vamos dizer assim, com a ajuda que os mestres ascensionados da grande fraternidade branca nos propõem, né, sempre, 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 eu acredito que eu nem teria como meios sequer de falar isso ao vivo aqui para vocês, tá? Então, boa tarde, Adriana. Deus te abençoe, minha linda. É uma satisfação revê-la, minha irmã consulente linda. Te amo, você sabe disso, né? Bom, quando a gente tem uma percepção, quando a gente, depois de quantos anos, né, gente, a gente passa a ter, né? Bendito é aquele que já nasce com essa percepção, mas também não adianta nascer com essa percepção, né? Eu nasci com essa percepção, mas até perceber o que estava acontecendo, né, comigo, com o mundo, o que era o quê? Ah, demorou anos, gente. Para mim atingir o grau que hoje eu estou de convicção plena, eu precisei de muita ajuda, tá? Eu precisei de muita revelação, eu precisei passar por muita coisa. Então, todas as adversidades, na verdade, elas encare como um empurrãozinho, né? É um empurrãozinho que Deus permite, que a energia de avivamento permite, porque não desistiu de ti. Porque, de algum modo, percebeu que a gente tinha salvação, que a gente tem salvação, né? Então, quando a gente percebe a nossa realidade, né? Mesmo quando a gente tá diante de um obstáculo que para nós é muito grande, a gente não consegue, e aquilo é muito denso, tá? Vamos encarar que tudo que a gente pensa enquanto a matéria, enquanto a problemas, tudo, na hora H vem tudo para nós. É tudo imposto para nós. Tudo que achamos, tudo que pensamos, tudo que cremos, é imposto diante das dificuldades, das adversidades, enfim, não importa. Desafetos, está tudo incluso. O mal propriamente.
Mesmo a gente lendo na apostila da Rosita, que a apostila da Rosita ela é feita de recortes, tá? De produtos já existentes, que eu tive a ousadia e também a coragem de homenagear, tá? Todos os autores praticamente, porque o intuito da apostila da Rosita é justamente fazer com que, olha, gente, não é invenção da Rosita, tá? É algo que, olha só, é um reconhecimento de verdade, já ali, ó, já existe, viu? Ó, o I Ching, o livro das mutações, ó, quando ele se refere aqui, né, aquele segunda página, né, em laranja, né? Quando ele se refere àquele trechinho, olha só, a gente nem falou do livro inteiro, mas aquele trechinho que se refere, o mal deve ser abertamente desacreditado, porque nós, por natureza, somos solucionadores de problemas. Então ali, opa, tudo bem, a gente leu, é bonito, né, de se ler, mas e aí? Como é que a gente vai saber que aquilo é verdade ou não? Eu mesma demorei anos para adquirir aquela postura, porque até então eu era mais uma fraca no mundo. E põe fraca nisso. Ou seja, eu tinha tudo para ser abatida pelos leões do mundo. Por aqueles que poderiam ter usado a minha vidência para uso e fruto deles. E quase isso aconteceu. Começou a acontecer, mas opa, já exorcizei porque eu tive intercessão. Eu tive ajuda. Eu recebi auxílio. E mesmo relutando, porque a gente reluta muito, né? A gente tem a pretensão de salvar a todos, a gente tem... E antes da gente ter essa pretensão, antes da gente vislumbrar, em pensar em ser um servidor da luz, a gente tem aquela coisa de fazer o bem e não olhar a quem, né? Isso é uma armadilha enorme. Né? Então, muitos de nós, trabalhadores da luz, acabamos de nos condenar ao abismo assim. Né? Sabe quando... Eu não lembro exatamente qual é o inseto que faz isso, mas ele pega, eu acho que o bicho da seda, não lembro exatamente, e deixa ali cativo para produzir para eles, né? Se alimentar, eu não sei exatamente o que é, mas, enfim, o ser humano tem essa tendência, escravizar o outro, se utilizar do outro como gado, literalmente. O que serve? Ah, é a vidência? Então vamos catar a vidência dela para uso e fruto nosso. Ah, é a força física dele ou dela. Ah, então é a força física. Então, todos nós, em unanimidade, nós temos uma brecha, uma porta aberta para escravidão. Nós temos alguma coisa que vai colocar a gente numa posição de escravos, tá? Abatíveis, né? Então, tipo, para você não ser abatido totalmente, você fica lá vivo, porém servindo alguém ou alguma coisa que vai se utilizar da tua energia. Tá? Então, quando a gente, de certo modo, quando a gente, de algum modo, vamos dizer assim, a gente percebe quando a gente pensa assim, como colocar em miúdos, né? Estamos diante do mal. O mal está sendo imposto para nós. O que fazer? A maioria de nós, de primeiro impacto, se amedronta, né? Na hora. Ou seja, diante do leão, diante de alguma coisa que pode nos atacar, não precisa nem estar atacando, mas só de pensar pode fazer, o que é capaz de fazer, a gente já sofre por antecipação. É na hora, é algo assim extraordinário. Na hora já vem a cena toda do acontecimento, da circunstância que pode ser que seja real, né? E a gente já se coloca, a gente automaticamente, só pela probabilidade de ocorrer, a gente já se coloca naquela posição de receber. A gente passa até a se preparar. A gente procura pessoas para poder mostrar pra gente, opa, como é que eu vou fazer se acontecer tal coisa?
E não é por aí, né, minha gente? Não é por aí. Mas até alguém chegar para nós e dizer, olha, não é por aí, tá? Olha, a gente pode fazer de outra forma, tá? Olha, existe outras probabilidades, olha, existe saída, olha, entende? A nossa psique tá tão comprometida com aquele mal, tá tão vinculada com aquele mal, que pode Cristo descer na terra e dizer, amigo, para com isso, a tempestade vai passar. Não adianta, nós estamos tão apaixonados por aquilo. Vocês entendem o que é a paixão de Cristo? Eu mesma demorei muitos anos, porque falou em paixão, eu pensava que era namorado, né? Eu pensava que era paixão comum. Não, paixão significa quando a pessoa está num grau de envolvimento tão máximo, que ela não ouve mais nada, ela não quer saber de mais nada, ela fica em estado catatônico. Não é? Tá. Paixão não é amedronto, não é terror, não é estado de terror. Mas quando eu digo pra vocês, ontem até fiquei brincando com vocês, e aí, como é que tá, né, o relacionamento de vocês? E aí, tá legal, tá bacana, né? E aí já, né, enfim, como é que tá? Porque cada um que fala, e aí, fulano, ciclana, tá tudo bem? Quer saber, né, como é que tá o seu relacionamento com o mal? Não quer saber se você tá bem propriamente, quer saber como é que tá o teu relacionamento com o mal, que já foi citado ontem na conversa anterior. E normalmente o que você vê de conversas é isso. Sempre só mal. O assunto é mal, 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 ruim, adversidade, obstáculo, problema. Sempre negativo, 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 negativo. Mas, Rosita, a gente vai mentir, é a realidade. Não, não vai passar a ficar no conto da carochinha, não vai ficar, não, tá tudo bem e acabou. Não, não é bem assim também, né? Como tudo é relativo, a gente tem que saber se colocar na posição correta para nos auxiliar, favoráveis na postura, para a gente poder atrair o auxílio, né? Só que nem todos têm isso, nem todos estão compatíveis com esse auxílio. Nem todos estão favoráveis com esse auxílio, nem todos estão preparados para esse auxílio. E se mandar, olha, lê a Bíblia, vai ler e não vai entender nada, porque não foi doutrinado antes, né? Para a pessoa ler a Bíblia e entender, você tem que ter um trabalho como esse envolvendo, para poder te passar todas as chaves para você abrir suas portas. E por mais que a pessoa possa dizer, mas Rosita, você disse que nós não devemos cortar ali, né, para ajudar a borboleta a voar, nós não devemos cortar ali o casulo dela para ela voar mais rápido, porque senão ela vai ficar condenada no chão, a gente não vai estar ajudando ela. Tudo bem, mas nesse caso, nós não damos nada para você, nós permitimos que você adquira. Porque veja bem, até que você pratique, exercite, comprove, apalpe, comprove ao ponto de apalpar na sua vida essa realidade, ainda é teórico. Só não é teórico por completo, porque no começo ao final é convite para você, exige a tua vivência, né? Exige que você já participe desde já. Já te coloca já de prontidão para você receber. Então é prática. Praticamente é prática. Para que você comprove. Veja bem, aí que está a diferença, aí que está o diferencial. Você comprove. Você passe a comprovar. Aí a partir daí ninguém te engana, meu amigo, minha amiga. Ninguém mais vai te enganar. Não tem como. Porque você já criou convicção, já criou elo com o certo, já desapartou do mal, né? Já desvinculou, aí já tudo começa a ser entendível, perfeitamente entendível. Você começa a ler a Bíblia, você entende tudo. Você lê o Mundo Mágico de Rosita, você entende tudo. Você lê um livro, você sabe se está certo ou se está errado. Caramba, isso aí foi viagem do cara, olha, isso aqui ele tá falando a realidade. Né? Ainda ontem eu fiz o download e nomeei, né? Nomeei, tá, gente? Porque não tinha título até então. Aquele vídeo que a gente fez, acho que em agosto de 2016, do ano passado, né? Que a gente se refere a um blog que eu dei de cara, de um moço gnóstico e tal. E eu falando, aqui ele se contradiz, aqui ele tá certo.
Por que isso, né? Porque até ele tem dúvidas, ele acha que tem convicções, mas na verdade tem dúvidas. Então ele fazendo um blog, ele está se auxiliando também. Ele passando para os outros, ele está também trazendo para ele esclarecimento e possibilidades dele ver os erros dele. E a gente percebendo, a gente não criticou, obviamente, nem desmereceu, claro que não. Porque ele passou algumas informações que eu precisava encontrar, né? Porque obviamente que eu não sou autora, então eu precisava encontrar e ele deixou isso bem claro, tipo os mantras, né, adequados e tal, falando sobre viagem astral, a necessidade, né? E esses pontos foram favoráveis pra gente. Eu aproveitei e comecei a esclarecer vários itens, várias coisas, desmistificando também alguns termos empregados, que muita gente vai atrás achando que é maravilhoso, sabe? E depois que a gente vê que não é nada daquilo. E às vezes, pra gente poder ver que não é nada daquilo, a gente tem que quebrar a cara, tem que passar pra poder quebrar a cara. Algum, pelo menos, tem que quebrar a cara. Algum, pelo menos, para poder os outros poderem perceber e já, ao invés de se queimar, olha, o fogo queima, tá, então todo queima, tá, você já viu que queima, pra que você vai, né, pra quê? Pra sentir dor também? Não, então é ignorância. Então você já viu que alguém foi por aquele caminho e realmente é só fogo, não tem condições? Então beleza, vai por outro. Né? Ou então usa o fogo de forma correta, enfim. Tá? Então, gente, é tudo muito, muito, muito relativo. Por isso que não dá para nomear, não dá para rotular, não dá para padronizar, não dá para encontrar o mais prático. Porque a nossa mente só padroniza porque nós estamos em estado comodista. Nós ainda temos o estado comodista ainda. A gente ainda senta, a gente ainda precisa sentar. E isso é que faz a gente reencarnar. É o nosso estado, a falta de postura. Entende? É um dos 7 que chamados, né, pecados capitais, as tendências. Os 7 pecados capitais, na verdade, são as tendências da carne, né? São o ponto negativo da carne que nós devemos não nos compromissarmos. Entende? Não é rejeitar, porque tudo que a gente rejeita vem pra gente. Nem julgar, nem nada, nem sabe, sabe aquela coisa da medron, nada, nem um sentimento ruim. É entender uma realidade que nós não podemos ir porque não vai ser útil para nós. Entende? É transcender, é pensar com modo transcendente. E manter a postura, né? Porque tá ali. Tá ali. Bobeou, dança mesmo, viu? E como dança, hein? Tá? Então, quando a gente começa a perceber, gente, que vocês viram que eu coloquei Semana do Arcanjo Miguel, né? Força e vitalidade para enfrentar os obstáculos. Só que eu tirei o reconhecimento, força e vitalidade para enfrentar os obstáculos. Eu coloquei menor para poder caber, tá? Senão não caberia aqui para visualizar no vídeo, tá bom? Que é só a voz da gente e fica ali o título, né? Tá? Mas é reconhecimento, força e vitalidade para enfrentar os obstáculos. Essa semana é de Miguel. Então, quem tá precisando vencer obstáculos, quem tá sentindo muito mal, quem tá, tipo, nossa, já descompromissado, o mal tá ali, mas já entendeu que ele não pode relaxar, que ele não pode lamuriar, que ele não pode reclamar, que ele não pode se envolver, que ele não pode olhar que nem é o boitatá, que nem o boitatá, né? Se ficar olhando o boitatá vem engole, a mesma coisa. Vocês conhecem a lenda, né? Tá? Mesma coisa, não pode olhar. Tá, tudo bem, esse é o problema, beleza, vamos criar soluções e acabou. Sem pensar no se, ai meu Deus, e se acontecer tal coisa? Ai meu Deus, será que vai acontecer mais, né? Quem ensinou o sis e o serás, esse segredinho aí foi o Gasparito, né? Então, e foi um divisor de mares também pra gente entender, é necessário, tá, gente? Nem tudo lá é necessário, tá bom? Porque todos nós, de algum modo, temos algum tipo de contaminação. Só que eu percebi isso e, opa, ele que me perdoe, mas nem tudo dá pra levar assim em conta mesmo ferro e fogo. Senão a gente começa a sair por aí machucando todo mundo, não é por aí. Porque aí entra os ensinamentos de Jesus, tá? Tem que ter, não adianta dizer que não. Tá bom? Tem que ter, porque se não tiver, a gente tá perdido. A gente anula Jesus aí e começa a viver a base de sacrifício de novo. Aí nem com dízimo e oferta a gente vai pra frente. Nem pagando pau de volta pro capeta, né?
nem voltando à época das cavernas, nem, sabe? Entendeu? Ou seja, nós temos todas as condições, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que Deus deu para nós. Peraí, gente, 1 minuto. Alô? Você poderia me ligar daqui a meia hora, por gentileza? Tá bom? Eu tô no meio da transmissão ao vivo, você tá convidado no Facebook. É só procurar no Busca Rosita Iniciação para Autocura. Eu tô ainda no ar, tá bom? Para dar tempo de você participar, tá bom, querido? Deus abençoe, tô te aguardando. Tchau, tchau. O mentor desse rapaz falou, atende. Olha, eu não consigo, eu não costumo atender, né, gente? Vocês são prova, né? Mas para mim chegar ao ponto de atender o telefone para convidar a pessoa, é porque tá precisando, né, minha gente? Então vamos torcer aí, né? Para dar tempo dessa pessoa ser instruída também, né? E todas as oportunidades, gente, tipo, poxa, o que a gente tem hoje de oportunidade pra gente crescer é muito grande. Então a gente é pequeno, né? Quanto tempo o próprio ser humano se organizou ao ponto de salvar outros? A gente não pode desperdiçar essa ajuda. A gente não pode simplesmente fingir que não existem. Porque quando a gente assume um compromisso com o mal, quando a gente se relaciona com o mal, que ontem eu já expliquei como é que faz isso, né? E a gente não percebe, quando a gente vê, a gente já tá ali falando do problema com alguém, chorando, né? Se desesperando e criando aflições, e é medo, e é isso, e é aquilo, é medo de perder, medo do mal, medo de tudo, né? E estado de fragilizado a tal ponto, não é verdade? A pessoa se coloca a pessoa se colocou naquela situação de que forma? Quando ela se enfraqueceu, ela se permitiu assumir, ela endossou ali, né? Tá? Ela assinou embaixo, opa, sou vencido, estou vencido. Ela já tá ali embaixo, ela já tá no chão. E aí, conforme ela passa pro outro essa informação, o outro vai lá e endossa. E fica ali, tudo bem que consola, chora junto, se abraça, aquela coisa toda, mas não sai do lugar. Isso não pode mais. Porque vai contaminar o outro, sabe? O outro vai querer dar a própria roupa para cobrir o outro. Entende? E isso é que os mentores falam que não precisa mais disso, minha gente. Não precisa mais disso, sempre tem saída. Nós temos ajuda e tanto. E Arcanjo Miguel está essa semana com a gente, promovendo isso. Ele vai nos ajudar pessoalmente, acreditando você ou não. Já falei, deixei bem claro, não estou aqui para os não crentes, estou aqui para quem crê. Tá? Para quem tem fé. Não é para se escorar em Arcanjo Miguel, ai, me salva. Não, ele está ensinando como faz. Nós vamos honrar a presença dele, não o escarnecendo. Não é ele que vai fazer por nós, ele não tem essa obrigação. Ele está fazendo uma visita e a própria visita por si só já nos dá o auxílio favorável. É só para a gente dizer assim, amém, aleluia, eu recebo, Senhor, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Me guia, porque eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, já assumi um compromisso só com o melhor, só com o bem, ó. Não vou em nenhum momento pensar em mal. Não quero nem saber o que estão fazendo contra mim, se estão me desejando mal, que se dane eles. Ô, Senhor, eu sei que tu vai visitar cada um agora, para que todos tenham esclarecimento, todos tenham compreensão e amadurecimento espiritual, a conscientização. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa visita nobre, meu Deus. Oh, meu Deus, nos auxilie para que a gente possa sincronizar nessa força, para que a gente seja pelo menos um pouco parecido com o Arcanjo Miguel. Me ajuda como ser igual, como ser parecido, qual é a força, o que faz ele vencer o mal. O que faz ele poder ir e vir sem ser interceptado pelo meio do caminho. Oh, Senhor, me dá essa claridade, me dá esse preparo espiritual na minha carne também, meu Deus. Oh, meu Deus, qualquer processo degenerativo na minha carne, que seja revertido também, meu Deus. Porque eu tô aqui inteira, meu Deus, para que tu me ensine, me coloque de pé, Senhor. Se alguém puder ficar de pé agora, beleza. Eu estava sentada até agora, já fiquei de pé. Oh, Senhor, que atitude, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar com essa claridade, Jesus. Por estar aqui, meu Deus,
em pé, meu Deus, de pé, Senhor, me impulsionando a Ti, meu Deus, ó, tô aqui, Senhor. O que eu posso fazer para colaborar, meu Deus? O que eu posso fazer para somar contigo, meu Deus? Não quero te escarnecer, não quero mais essa postura, meu Deus. Não quero nunca mais depender de nada nem ninguém, meu Deus, só de Ti, Jesus. Oh, meu Deus, como Tu é maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por a visita desse anjo maravilhoso. Semana que vem vai ser a visita do arcanjo Gabriel, hein? Tá? Eles já falaram isso hoje antes de eu entrar no ar. Primeiro, arcanjo Miguel, com o intuito de nos fortalecer para a gente ter força para rebater todo o mal. Então, esqueça os problemas, não é momento de solução agora. A solução é semana que vem, tá? Essa semana é do raio azul, preparo para vir do arcanjo Gabriel, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com o arcanjo Miguel essa semana e semana que vem arcanjo Gabriel, para dar fim de forma definitiva a todos os obstáculos de encarnações que fazem a gente ainda manifestar na tridimensão. Tá? A gente já falou o que é a tridimensão, né, gente? E eu falo de novo, ela vai deixar de existir. Porque não... Como é que eu vou explicar, meu Deus? Principalmente uma pessoa leiga que está ouvindo pela primeira vez. Oh, meu Deus! Como eu vou explicar? É a queda do ser humano. O ser humano se distraiu aí, se ilude, e para poder se justificar e justificar estar aqui. Então ele se agarra de todas as formas possíveis e imagináveis na tridimensão. Ainda pede para reencarnar, para poder experimentar o que é inútil para a alma, para o eterno. A vida eterna é outra coisa, gente. Pensa no êxtase mais profundo que você já pode ter sentido na tua vida. Em algum momento. Agora triplifique em 1 milhão. Isso é a vida eterna. Você não vai querer perder isso para poder, né? Ter momentos de prazer. Não, gente. Eu ia até dar uma comparação agora para vocês, mas ia ficar um pouco esdrúxulo e deselegante, tá? Mas pensa num estado de prazer muito grande, prolongadíssimo. Pois é, agora multiplica por sei lá quantos milhões, quantos trilhões. É a eternidade. É isso. Então, ter a oportunidade de deixar de se manifestar de forma limitada e solitária, porque nós não estamos com a nossa alma gêmea, né? Com a gente. Então, quando você se impulsiona, atenção àqueles que ficam reclamando, eu não encontro minha alma gêmea, meu Deus, eu tô precisando, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que também não são santinhos. Tá? Atenção, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho para você se regenerar, para você encontrar suas falhas, o que tá te deixando denso, o que faz você anular as coisas boas da sua vida. Suas falhas, seus erros tem que consertar. Então essa semana é para reconhecimento, força e vitalidade. A partir do momento que você reconhece, porque não dá para dar força. As tuas falhas vão tomar força e vão roubar a tua vitalidade. Defeito é defeito, gente. É defeito, não funciona. O próprio nome está dizendo, defeito não funciona. Tá certo? Então, o que você tem que fazer? Simplesmente arredar o pé do mal. Eu quero me consertar. Eu não vou ficar me justificando. Mas Rosita, eu faço isso por causa disso, eu faço aquilo por causa... Sempre é outro que é do mal, ele é o bem, ela é a boa, né? É o outro, o problema tá nos outros, ela é a santa, ele é o santo. Não é bem assim. Todos nós temos a nossa parcela de culpa. Claro que eu não vou chegar ao ponto de falar igual o Gasparetto nesse aspecto. Não, mas todos nós, né? Vitimismo. Porque não, é a gente que atrai o outro. Não, isso é papo de Exu, pelo amor de Deus, para. Não. Exu fala a mesma coisa. Não, a culpa é minha, a culpa é dela, ela que quis, ela que pediu, ela que implorou, ela que fica reclamando, por isso que ela recebe, tem que receber uma plagada de ser tonta. Mas, gente, é assim que funciona. E sempre tira um corpo fora.
É aí que você começa a perceber que existem falhas em todas as religiões, mas essas falhas são propositais. Porque se não tivessem falhas, elas seriam absolutas. Se elas não fossem frágeis, elas seriam absoluta. E se não tivesse essas brechas, elas não interligavam umas a outras, porque essa falha, ela pede outra consciência. E aí você encontra mais uma falha, e aí pede outra consciência. E aí você vai criar um globo. Aí você começa a perceber, caramba, olha só, hein? O catolicismo não é absoluto, o kardecismo não é absoluto, né? O evangelho dos evangélicos, dos protestantes não é absoluto, né? O hinduísmo não é absoluto. Enfim, todas elas nasceram propriamente para se interligar mutuamente. Sem essa interligação, ninguém vai ter mente apropriada para ascender, tá? Porque tudo é história, né? E todas as religiões, elas fazem parte de uma história. Mais ainda, elas fazem parte de uma trajetória de alguém. Normalmente de alguém, né? De pessoas, de grupos. Claro que acompanhada de conveniências. Entende? Então, com o tempo fica desestruturado, fica distorcido, acaba não comportando a real necessidade mesmo do ser, mas conforta a necessidade ou a tendência ao ter. Só que é provisório, né? É provisório. E tem muitos dizeres, muita mentalidade por aí do mundo, própria do mundo, as mesmas que falam, a felicidade é momentânea, não existe felicidade absoluta, é mentalidade de terceira dimensão. Porque existe felicidade absoluta. Existe êxtase absoluto. Só que a pessoa tem que crer no quê? A cada vez que você crê nessas frases, você não está vendo pelo lado que isso é provisório, isso é mente de tridimensão. Não, você não vê, você acredita. Porque o que você vê na tua mente, na tua vida? É mais ou menos aquilo. Então você endossa. Você acaba endossando embaixo. Não, é isso. Você acabou de agregar uma crença nova para você. Todo esse resultado de crença vai te impor, vai te colocar, vai te jogar na cara tudo que você pensa diante de uma dificuldade. E aí vem a sensação de impotência, de impossibilidade. Porque tudo que você crê, nessas horas, vai fazer toda a diferença para vencer um obstáculo. Vocês percebem, gente, como o ser humano, ele mesmo acaba contradizendo o espírito, a alma, o Deus, Jesus. Entende? Tá? Então tudo isso tem que ser reconhecido para desapartar. Não, não quero mais isso. Não quero mais isso na minha vida. Ah, não lembra? Não tem problema de não lembrar. Eu dei um mero exemplo, tem tantos. Mas você vai se lembrar. Poxa, eu não lembro. Será que eu preciso fazer regressão? Ai, será que eu acho que eu vou consultar algum hipnotista para poder me ajudar nisso, né, Rosita? Será que é legal? O que você acha? Não. É o teu desafio. Você não vai colocar o teu desafio para os outros fazer para você. Não. Não é ajuda. Não vai ser ajuda. Muito pelo contrário. É nessas horas que você precisa desse caminho. Porque sem esse caminho, você corta. É um abismo que você cria. Você precisa criar uma escada. Para que você possa depois, mais tarde, quando você estiver bem lá em cima, você possa trilhar essa escada seguramente, a tua escada. Não é a estrada de ninguém. Não é a escada de ninguém. Não é a estrada de ninguém. Não é o caminho de ninguém. Não, você que fez. É teu. Então você pode ir e vir quantas vezes você quiser. Porque foi você que fez. Você tem posse disso. É teu, ninguém pode te tirar. Isso faz toda a diferença, hein? Isso faz toda a diferença. Gravem bem. Quando alguém ficar ali insistindo na porcaria do hipnose, gravem bem, hein? Eu não vou falar de novo. Gravem bem. Ah, mas por que não? Tipo criança. Mas é um doce tão gostoso, mas faz mal. Né? Ah, mas não pode nem um pouquinho? Tá, vai, não me encha, sabe? É mais ou menos por aí, porque as pessoas querem o caminho mais rápido, mais prático, mais fácil, mais cômodo.
Elas não estão vendo, elas estão vendo com olhos de escarnecedor, porque elas estão nessa condição. Como que elas vão se realizar? A vida delas, no mínimo, vai ser só devorar. Elas se tornaram o próprio devorador. Elas têm que sair dessa condição, porque essa não é a verdade delas. Apenas aquilo que elas assumiram para elas. Estão sofrendo, só de estar nesse estado, já estão sofrendo por si. Por si só, já estão em estado de sofrimento. Elas pensam que são daquele jeito. Elas querem muito sair, mas não conseguem. Não conseguem. Só a partir do momento que elas perceberem, meu Deus, nem que seja na paulada, né? Pá, a vida vai lá e pá. Né, eu já contei do meu acidente de moto quando eu tinha... Foi em 98 que eu me acidentei. Eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi um acidente bobo. Eu praticamente caí assim, pá. Né? Entortou a moto, tal, enfim. Gente, eu tinha um xodó com essa moto. Imagina, minha moto novinha. Tinha acabado de comprar, fiquei, eu acho que menos de um ano com ela, limpíssima. Eu colocava WD, imagina o zelo que eu tinha. Era uma coisa, ninguém podia, marido, filho, há de alguém encostar no meu chameguinho, amava. Quase não sabia quase andar. Mas mesmo assim insistia, ai que delícia. Sabe, com muito dinheiro, com muito suor, fazia unha, fazia faxina na época. Comprei, era para comprar uma mobilete, acabei comprando uma moto, vejam bem, hein? Acabei comprando uma moto porque o vendedor ficou nessa. Não, mas pô, para vender é melhor. Aí, né, me colocou aquele senso de vantagem. Olha só. Começou aí. Eu, pô, mas caramba, eu tenho que tirar a carta. Aí aquela coisa toda, tava tirando na época a carta de carro. Não, já tinha carta de carro. Não, foi nessa época mesmo. É verdade, 98. 98, quando aconteceu muita coisa. Me formei em contabilidade, enfim. E quando eu me acidentei, gente, a primeira coisa, quando eu vi a moto, eu queria largar ela ali, eu queria jogar fora. Se eu pudesse amassar ela que nem um papel e jogar bem longe, eu faria. Eu senti um ódio dela tão grande, odiei ela. Naquele momento, gente, naquele momento em diante, eu recuperei posse de mim. Eu recuperei zelo por mim. Vocês não têm noção do que é isso. Sabe? Que se dane a matéria, sabe? Que se dane... Nunca mais eu esqueci desse momento, que foi justamente por isso que aconteceu isso, para eu poder adquirir essa percepção. Então, por isso que eu digo para vocês, não espera acontecer na pele, para vocês poderem adquirir esse desprendimento necessário. Eu dei um exemplo besta, tá? Eu dei um exemplo muito besta. Mas, gente, o que vocês vão levar é você. A coisa... Prestem atenção, vocês não são coisas. Mas se vocês têm algum apego, algum zelo por alguma coisa, a coisa mais importante que existe na face da Terra, para você, é você mesmo. Não é mais ninguém a não ser você mesmo. Não é filho, pai, mãe, parente, irmão, tio, tia. É você. É você que vai se levar. Desculpa até o termo, o resto é mero coadjuvante da tua existência que te ajuda a auxiliar no teu desprendimento para que você possa sensar. E você não pode se debater, porque se você se debate, você cai ou para um lado ou para o outro. Então você tem que se equilibrar. E para se equilibrar, tem que ter discernimento. É assim que funciona, minha gente. Tá? É todo dia se vigiar. Semana de Arcanjo Miguel. Reconhecimento. Nós estamos reconhecendo, certo? O que serve e o que não serve para nós, o que é mais importante para nós. Tudo que sou eu é importante para mim. Tudo que estiver fora de mim não é tão importante porque tudo é modelável. Tudo é energia materializada. Gente, o que eu estou dando para vocês é um curso breve de alquimia. Como se tornar um alquimista, de verdade. Eu não estou falando alquimista que junta 2 mais 2, né? Que junta ali uma química com a outra. Não, eu sou radiestesista. Eu sou um oráculo. Eu sou uma pessoa, um pêndulo humano. Eu sou um oráculo humano
Eu vejo futuro, passado, presente, eu vejo as tridimensões, eu vejo as dimensões, eu vejo as camadas, porque eu assumi isso para mim, eu não preciso de nenhum instrumento, eu não preciso do pêndulo, não preciso das cartas, não preciso mais, já precisei. Eu não preciso de instrumento para medir ou para achar água, instrumento radiestésico, não preciso de nenhum, porque eu sou. Prestem atenção, se eu sou, você também é capaz de ser, mas tem que se desprender, porque Deus não vai dar dom para capeta nenhum. Deus não vai dar dom para ambicioso, para escarnecedor, porque o céu é limpo, não entra ninguém que não tiver compatível naquela faixa de vibração. Então, você tem o direito, agora você já sabe, você tem o direito de herdar. Só que você tem que se capacitar. Deus não vai dar para você gastar por aí. Ia falar um termo horroroso agora. Né? P-U-T-A. Olha, entendeu? É só pra ver que, entende? Tipo aquele pai, não vou dar só quando você estiver preparado. Quando você estiver preparada. Não vou. Então, existem condições. As condições são a postura, a mentalidade, o discernimento. Não é para qualquer um. Só que é fácil, gente, porque, pô, se você tá vendo, mesmo se pegar vocês pelo senso de vantagem, pô, é mais vantajoso fazer isso mesmo, então eu vou fazer. Peraí, então é por aí o caminho? Beleza, pô, qual é a certeza que eu tenho? O que eu vou perder? Nada? Não vou perder nada. Não é? É muito mais fácil para quem tá sem nada ou quem já perdeu tudo acreditar e a partir daí cantar para subir do que você convencer aquele que ainda tá no apego, aquele que ainda tá no amedronto de perder, aquele que não entende, ainda tá naquela fase. Então aí você entende que às vezes, né, a pessoa tem que chegar no fundo do poço para poder sair de verdade, porque aí já não tá mais naquele apego. Tem gente que continua perdendo porque ainda tem apego a coisas que tem que perder. Tem que perder para poder renovar, a pessoa não entende. Quando fala a parábola lá de Jó, que Deus tirou tudo e depois deu tudo de novo, gente, ali tem um mistério a ser revelado. E as pessoas não percebem. Entende? Tá? Então, semana do Arcanjo Miguel. Reconhecimento. Hoje é o dia do reconhecimento. Força e vitalidade. Automaticamente você está adquirindo força e automaticamente você está se vitalizando, né? Só que não adianta dar força e vitalidade para alguém que não reconheceu ainda seus próprios erros. Não reconheceu, acha que os outros têm que fazer, papai do céu tem que fazer porque é direito, porque ele é pai, o pai tem que dar pro filho. Não, peraí, o pai educa o filho. O pai prepara o filho para receber. Essa é a função de Deus. E a gente quer isso? A gente está apaixonado pelas coisas do mundo, não é isso? Deus quer resgatar a gente, quer levar igual o filho dele, igual Jesus. Jesus ascendeu. Você acha que se as coisas do mundo fossem boas, Jesus não tinha ficado aqui e se unido ao capeta? Lúcifer foi expulso do céu e o que restou a ele foi a materialidade. O castigo dele foi ficar denso. Então ele queria, porque queria que nós não ficássemos. Adão e Eva, o princípio da matéria, o Yang Yin, né, o princípio do ser humano, o humano, né, não podia ficar lá. Ainda mais ele lá embaixo. Ele falou, não, mas não é justo, não é justo, não é justo. Tá, tudo bem. Então Deus falou, tudo bem. Então você, como ele é frágil ainda, como o homem ele é frágil, então você vai testá-lo. Vai testá-lo. Então tudo bem. Então se eu conseguir trazê-lo para a matéria, veja bem, hein? Se eu conseguir trazer ele para a matéria, ele é meu. Então tá bom. Então todos os artifícios que vão gerar sofrimento, vão gerar sofrimento. Lembra aquele dizer daquele filme, eu acho que é Eu Acredito. Eu acho que é o filme Eu Acredito. Ou Deus existe. Eu esqueci o nome do filme. Que tem uma parte que o advogado fala assim pra mãe que tá meio que assim, com mal de Alzheimer, né?
E aí ele fica assim, tipo, tirando meio que uma onda, meio reflexionando em voz alta, ele achando que a mãe não tava ouvindo. E aí ele falando assim, puxa vida, olha só pra você, sempre fiel a Deus, nunca faltou numa missa, né, num culto, sempre aí e tal, e tá aí agora com mal de Alzheimer, tá ferrada, tá velha, pá, aquela coisa toda, né? E aí, e ele falou, olha eu, ó, pô, estudei, pá, não creio em Deus, e tô numa boa, tô bem, pá, tô saradão, tal. Aí daqui a pouco ela, do nada, tem aquele momento de reflexão e fala assim, o, o mundo é igual uma prisão com a porta aberta. A pessoa, enquanto não vê nada de ruim, tal, aquela coisa toda, né? Não percebe, ela não tem, ah, tá, a pessoa sem problemas ou sem alguma coisa assim, vocês já sabem, né, qual que é, né? Vou falar só superficialmente. Ela não vai perceber, agora não vai perceber e não vai querer sair dali. É uma prisão, né? Tipo, o mundo é uma prisão. Só quem começa a perceber que o mundo, reconhecer que o mundo é uma prisão, é que sai. Porque a porta está aberta. Mas a porta ainda está aberta. A partir do momento que fechar, fechou, já era. E olha, gente, esse momento, ele é assim. Aí cabe a vocês agora perceber em que momento é fechada essa porta. É na hora que a gente morre? Né? Qual momento é fechada essa porta? Eu acho que é na hora que a gente morre sem essa percepção. Porque eu até falei numa transmissão, onde eu até falei do rapaz que tinha sido baleado aqui e tal, né, aqui perto, e eu lamentei não ter falado de Jesus para ele, porque eu que percebi que ele estava vivo, e, sabe, eu fiquei tão assim, meu Deus, mas eu tava ali, alguma coisa tava comigo, né, enfim, eu posso não ter ali falado, ô meu anjo, sabe? Não importa o que você fez, confessa, né? Aceita Jesus como teu único salvador, e aí seja o que Deus quiser, né? Mas eu também fiquei com medo, pô, sou uma pessoa comum, fiquei com receio, afinal o cara é um bandido, né? Só que aí eu pensei, meu, preciso acontecer isso pra eu poder não ver mais essa coisa. Ele tá ali, mas todo mundo morre igualzinho, bandido, santo, não importa, todo mundo vai ter um momento. Quando ele voltou à vida, que era para ter morrido naquele momento, quando ele voltou à vida, ele precisava ouvir, gente. Todo mundo que tem um colapso de tipo, tá mal, tá quase morrendo, daqui a pouco tem aquela melhora súbita. Eu até expliquei isso nessa transmissão, procurem, tá? Já tá lá postado no YouTube também. Todo mundo que tem aquela súbita assim de melhora, é momento de revelação, de falar de melhoria. O meu pai, quando ele estava internado no TI, quando ele voltou a si, eu na hora, pai, não tenha medo. O mundo é maravilhoso, o outro lado é estrondoso, você vai ficar livre da doença, você vai ficar bem, vai estar tudo certo. Foi aí que ele, sabe, melhorou, porque ele estava numa condição muito ruim. Foi aí que ele melhorou. E aí eu percebi, meu Deus, eu cumpri a minha missão. E eu estava justamente lá nessa hora. E eu, paizinho, obrigada por tudo, te amo, vamos continuar junto. A morte não existe, não fica com medo, sabe? Você vai ficar livre das dores, de um monte de coisa, sabe? E é isso, a gente não tá sozinho, a gente tá acompanhado agora. Gente, ele ficou numa... Enfim, quando ele desencarnou, tava tudo certo. E desde então, nunca parei de sentir ele, nunca senti a ausência dele, foi como se realmente ele não tivesse partido. É até melhor, porque eu sinto a presença dele muito mais do que antes. Porque antes você separa a matéria que coordena a pessoa, né, e a consciência fica lá. Mas agora não, né? A consciência da pessoa tá livre, né? E poucos de nós têm essa percepção, ainda choram pela falta. Por quê? O estado de materialismo, é o que eu falei para vocês nessa transmissão de hoje. Tudo que você crê, nas horas que você mais precisa, é jogado contra você. É jogado igual cocô no ventilador. Desculpem, mas tem que falar. Tem que falar essas coisas fortes para ver se vocês acordam. Porque senão fica todo mundo que nem um zumbi, sofrendo, sabe? E ali, não dá, gente. Vamos cantar mesmo para subir, porque não dá. Entende? Tá? Eu vou terminar o nosso áudio de hoje. Vou deixar vocês com um forte abraço. Fiquem ligados na luz e vamos nos entregar agora. Oh, meu Deus, tu é maravilhoso, Deus. Obrigada por esse modo da gente ser. Obrigado, meu Deus, por cada vez mais tu fortalecer, Senhor, todos aqueles que precisam de fortalecimento, meu Deus. Fazendo-os reconhecer, meu Deus, até que ponto eles podem atingir, meu Deus, e o que eles não podem, tu assume por eles, meu Deus. Oh, meu Deus, como tu é bom.
Como tu é maravilhoso, meu Deus. Como tu nos ama. Oh, meu Deus, quero sentir mais desse amor, meu Deus. Me regenera, me restaura, regenera todas as pessoas que estão me ouvindo, que de algum modo estão sofrendo, estão clamando, estão pedindo, estão querendo emergir, meu Deus, desse tamanho sofrimento. Mas, Senhor, faz com que eles possam separar a dor do amor. Faz com que eles possam ser administrados aqui para frente. Guie eles pelas veredas da conquista, para que eles possam ter a vitória, meu Deus. Não a vitória que eles acham que é, mas a vitória, a tua vitória, a vitória maior que eles podem ter. Oh, meu Deus, fazer com que todos possam reconhecer a grandiosidade do teu amor e misericórdia e compaixão. Que através do teu perdão, nós possamos trilhar somente o caminho da salvação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Agradeço imensamente, Senhor, por todos estarem agora, nesse momento, orando, clamando, confiando. E é em confiança que nós vamos ficar, na calmaria, na tranquilidade do nosso bem-estar. Amém? Graças a Deus. Amém, minha gente. Agradecendo aqui a presença das nossas consulentes, Vânia, Fátima, Adriana. Deus te abençoe, Dirce, também ainda não é nossa consulente, mas em breve, né, querida? Muito obrigada por participar, muito obrigada por se renovar, né? Todo mundo tem a sua trilha, a sua própria trilha, não é isso? E a gente está em prol do desprendimento. Então, hoje, gente, o dia inteirinho, pensamento de desprendimento, tá bom? Tá? Pra gente passar a trabalhar a força que a gente necessita para a vitalidade, para a gente estar com força necessária, vitalidade necessária para a semana que vem, diante das coisas, a gente poder arrepiar, tá bom? Um abração, minha gente, fiquem com Deus, tchau, tchau. Não cultivem dúvidas e medos, tá? Tchau, tchau.